galera, tudo bem? Aqui é o professor Elias e eu tô aqui com a questão 9 da nossa playlist. Questãozinha da AFA, interessante. Bora lá! Vai aparecer aqui para você uma pequena esfera C com carga elétrica de 5 vezes 10 a menos 4 coulombs é guiada por um aro isolante e semicircular de raio R igual a 2,5 metros, situado no plano horizontal com extremidades A e B, como indica a figura abaixo. A esfera pode se deslocar sem atrito, tendo o aro como guia. Nas extremidades A e B deste aro são fixadas duas cargas elétricas pontiformes de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs e 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, respectivamente. Sendo a constante eletrostática do meio igual a 4 raiz de 5 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, na posição de equilíbrio da esfera C, a reação normal do aro sobre a esfera em newtons tem módulo igual a... Bom, gente, vamos lá. Vai ter um pouquinho da questão 8 aqui, né? Que nós nos deparamos com forças, né, perpendiculares entre si. Deixa eu te dizer uma coisa. A questão coloca inicialmente a carguinha C aqui desse lado, mais próxima da carga A. Eu já trouxe ela mais para cá, né, para depois da metade, né, da simetria da figura. Por quê? Porque essa carga ela tem maior módulo, né? A carga A tem 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, enquanto a carga B tem 1 vezes 10 a menos 6. Então, obviamente, né, se a gente pensar nas mesmas proporções, na mesma distância, a força elétrica de A, ela vai ser maior, né, sobre a carga C. Logo, a repulsão, todas de mesmo módulo, de mesmo sinal, mesmo sinal, né? Essa carga aqui A, ela vai repelir, ela vai fazer uma força elétrica de maior módulo, de maior intensidade. Consequentemente, a tendência é que o equilíbrio seja, né, mais próximo da carga que faz a menor força, né, para compensar aí, vamos dizer assim. Lembra da lei de Coulomb? Força elétrica, K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado. Então, ó, a carga 1, vamos supor que a carga C, ela sempre vai ser o mesmo valor. Então, se eu tenho uma maior carga que você, para que eu gere uma força que se equipara com a sua, que busca um equilíbrio, a tendência do sistema para buscar esse equilíbrio é o cara que tem o maior valor de carga ficar um pouco mais afastado. Então é por isso que eu já trouxe a carga C para mais próximo de B, porque eu sei que o equilíbrio vai acontecer para esse lado de cá, beleza? Vou apagar aqui, né, porque eu vou precisar de espaço para essa questão agora. E eu tenho algumas considerações a fazer, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai perceber é que as duas cargas repelem, né? Tanto a carga A quanto a carga B geram forças de repulsão. Então coloquei aqui, ó, carga A gera repulsão, que eu chamei de FAC, a força de repulsão elétrica de A para C. A e B estão fixas, né, nesses extremos aqui do aro semicircular, metade de uma circunferência. E aí vamos lá, essa carga gera repulsão, essa outra carga gera repulsão também, beleza? E aí essas duas repulsões, né, exercidas tanto por A e B sobre C, vão gerar uma resultante. Eu coloquei aqui, ó, FBC, FAC, elas estão repelindo e vão gerar uma resultante. Só que tem várias considerações aqui a serem feitas. Por exemplo, eu já tirei da figura aqui para ficar mais fácil para você, o triângulo ABC. O vértice C é 90 graus, você sabia? Você sabe por que aqui é 90 graus? Esse é um ponto do aro, né? Um ponto do aro. Então esse triângulo aqui está enxergando esse arco, né? A e B não é metade da circunferência, gente? Isso aqui não é um aro semicircular? Então aquela propriedadezinha, né? Então, ó, se eu estou enxergando um arco de 180, né? Que é o que eu teria por fora, esse ângulo vale metade desse arco, que é 90 graus. Então aqui é 90 graus, uma consideração aí, né? Uma propriedadezinha da geometria. O ponto, né, que toca na circunferência, né, que vai enxergar um determinado arco por meio de duas cordas aí, eu vou ter que esse ângulo
ele vai ser metade do arco que ele está enxergando. Então, volto a repetir que esse triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo de 90 no vértice C. Então, a primeira consideração da geometria é essa, beleza? Partindo aqui para a gente pensar no seguinte, essas duas forças BC, então, ó, BC e AC estão perpendiculares entre si. E nós já vimos que duas forças perpendiculares, nós vamos determinar o resultante, né? Que nem a gente fez na questão passada, que a força resultante ao quadrado, a gente fez isso na questão 8, né? Na questão anterior, a força resultante ao quadrado vai ser FBC ao quadrado mais FAC ao quadrado. Então, basicamente, é só fazer Pitágoras, Elias. Não, calma. Ele está perguntando, gente, a reação normal sobre o aro. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque ele diz que a carga vai entrar em equilíbrio. Se ela vai entrar em equilíbrio, gente, a resultante das forças elétricas que vai comprimir o aro. Se ela vai comprimir o aro, vai gerar uma reação normal sobre o aro. Beleza? Lembra que reações normais tendem a ser perpendicular, né? A superfície em si. Aqui, como a gente tem uma superfície circular, ela vai ser perpendicular à reta que tangencia a circunferência naquele ponto. Nossa, é muita informação, né? Mas vamos lá. Então, essa reta normal que você precisa entender a princípio é que essa força resultante elétrica é o que vai gerar a reação normal que a gente quer descobrir. Então, se o sistema está em equilíbrio, a soma de todas as forças está dando zero, gente. Se o sistema está em equilíbrio, a soma de todas as forças dá zero. Então, a força que está comprimindo o aro está sendo cancelada pela reação do próprio aro. Então, o módulo, né, da força resultante elétrica é igual ao módulo da força normal. Então, já vou escrever aqui, ó, força normal vai ser igual à força resultante elétrica. Até porque o aro só está sendo comprimido, né, por conta das forças de repulsões elétricas. Não está dizendo, né, de repulsão elétrica. Em nenhum momento ele falou de peso, de atrito, não tem nenhuma outra força a não ser essas forças elétricas a comprimir este aro. Tudo bem? Então, a princípio, o primeiro passo é você entender que a carga A está me repelindo, a carga B também está me repelindo, logo eu vou ter uma resultante que a gente descobre por Pitágoras, como nós já vimos na questão anterior. E esse resultado, essa força resultante, ela vai se igualar, ela vai ser cancelada pela força de reação normal, porque o sistema está em equilíbrio, a soma de todas as forças tem que dar zero. Beleza? Então, força normal vai ser igual a força resultante. Ah, Elias, então basicamente a questão acabou? Sim e não. A ideia básica dela, né, tem toda uma geometria, né? Eu tracei aqui a normal, que forma 90 graus, né, com a reta que tangencia. Logo, essa reta passa pelo centro da circunferência. Logo, eu posso afirmar que isso aqui é R. Ó, tá vendo que eu chamei aqui de R, R e R? Porque aqui tem uma propriedade, eu gosto muito dessa questão da AFA, porque ela usa uma propriedade, né, que é bem clássica até, né, de muitas décadas, eu posso dizer assim, né? Eu nem tenho muitas décadas de vida, né, gente? Mas tudo bem. Que é a semelhança entre a geometria vetorial e as próprias geometrias da figura. Porque, por exemplo, olha só, se essa reta normal, né, ela é normal, ou seja, ela é perpendicular a uma reta que tangencia a circunferência, essa propriedade me diz, né, que essa reta ela vai passar pelo centro da circunferência. Então, isso aqui seria o raio. Se aqui é raio, eu já tenho que esse triângulo é isósceles. Se eu chamo aqui de θ, ó, esse aqui é θ, aqui também é θ. Tem outro triângulo isósceles que se forma para cá, mas esse eu nem quis pegar. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando disso tudo? Sabe por quê? Porque para a gente fazer essa conta, ele é só fazer o cálculo da força elétrica agora e descobrir, fazer Pitágoras e descobrir? Não, porque ele não deu as distâncias para a gente. Lembra que na lei de Coulomb, K módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado, a gente não precisa da distância? Nós não temos a distância. E é aí que vai entrar a ideia que eu acabei de citar. Nós vamos fazer semelhança entre a geometria vetorial com a geometria da própria figura. Então eu separei aqui, ó, geometria plana ABC, é um triângulo cujos vértices são ABC.
o vértice C tem um ângulo de 90, chamei esse ângulo aqui em B de θ, beleza? Então, tá aí. Quem seria tangente de θ? Por que eu estou pensando em tangente de θ? Porque eu quero relacionar a distância de x com y. A distância entre a carga A e C, que eu chamei de x, com a distância entre a carga B e C, que eu chamei de y. Beleza? E aí, tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. Então, vai ser x sobre y. Mas aqui na geometria da figura, esse θ que aparece aqui, gente, aqui, essas retas aqui, são concorrentes, né? Isso aqui é θ, aqui também é θ, não é isso? Oposto pelo vértice. Então, aqui é θ, aqui é θ. Então, olha só, esse θ que vai aparecer aqui, eu coloquei ele aqui, olha ele aqui. Quem é a tangente de θ na geometria aqui dos vetores, né? Que envolve aqui o módulo das forças elétricas. A tangente de θ não vai ser o FAC sobre FBC. Então eu relacionei as distâncias de XY, a tangente de θ em XY na geometria da figura, os tamanhos aqui, né, dos catetos, com a geometria dos vetores. E nós vamos igualá-los, é isso que nós vamos fazer. Para quê? Porque eu quero descobrir um meio de descobrir os valores de x e y. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A síntese da questão é fazer Pitágoras com as forças elétricas, igual nós fizemos na questão anterior. E aí o resultado vai ser cancelado, ou seja, vai ser igual, vai ter o mesmo valor que a força normal que ele está perguntando. Mas não dá para fazer essa conta sem as distâncias que entram lá, né, na formulazinha da força elétrica. Belezinha? Então vem comigo. Se eu igualar que tangente de θ é igual a tangente de θ, vou colocar aqui. Tangente de θ é igual a tangente de θ. Vai ficar assim, tangente de θ x sobre y, né, na geometria aqui plana, na geometria da figura. Isso vai ser igual a tangente de θ na geometria que envolve os vetores, né? Então FAC vai ficar FAC sobre FBC. E aí vai ficar assim, vou colocar aqui embaixo, x sobre y, FAC, gente, força elétrica, lei de Coulomb, que já viu várias vezes, né? K vezes QA vezes QC, tudo em módulo, né? Sobre A e C, a distância x, né? Então vai ficar x ao quadrado, sobre, deixa eu colocar aqui bonitinho, sobre FBC, que vai ser K, QB, QC, sobre y ao quadrado. Beleza? Eu substituí as forças elétricas. Vou simplificar o K com K, vou simplificar QC com QC. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim, vai ficar x sobre y é igual a, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, QA, né? QA vezes y ao quadrado sobre QB vezes x quadrado. E aí eu vou isolar aqui, vou passar y para cá dividindo e o x para o outro lado vai ficar assim, Vou continuar aqui, vai ficar assim, x ao cubo sobre y ao cubo é QA sobre QB. Só que a gente tem os valores, né, de QA e QB. QA é 8 vezes 10 a menos 6 e QB é 1 vezes 10 a menos 6. Então eu vou substituir aqui, quem vai tirar print tira, vou dar um minuto aqui, tira seu print, salva isso aqui, porque eu vou apagar tudo em um instante assim, vou instalar meus dedos igual o Thanos e eu vou apagar metade do quadro. Não, vou apagar o quadro todo. Vou deixar só a figura, mas eu vou instalar os dedos aqui e vou apagar aqui, Escuta só, a gente chegou nessa relação de força. Não apaguei tudo como eu disse, né? É porque eu só tô com 4 joias aqui, não tá faltando uma, né? Que é a joia do amor. Brincadeira. Olha aqui, x ao cubo sobre y ao cubo é igual a QA sobre QB. Só que QA é 8 vezes 10 a menos 6, vou substituir, né? Vou colocar aqui o expoente em evidência. Vai ficar 8 vezes 10 a menos 6 sobre 1 vezes 10 a menos 6. Simplifica aí para mim o 10 a menos 6, gente. E vou passar, né, a raiz cúbica para o outro lado. Vai ficar x sobre y é igual, né, a raiz cúbica de 8.
E a raiz cúbica de 8 é quanto? Raiz cúbica de 8 é 2. Então a gente descobriu, deixa eu corrigir aqui. Vai ficar raiz cúbica de 8, né? Então x sobre y é igual a 2. Então x é igual a 2y. Aê, Elias! Achou que x é igual a 2y. Acabou? Gente, ainda não acabou. Ainda tem que descobrir x, y. Mas lembra que esse triângulo aqui ele é retângulo. O fato dele ser retângulo, né? Pitágoras nesse triângulo aqui, né? Que é o triângulo ABC. Eu vou dizer que 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? O diâmetro, que ele disse que o raio é 2,5. Não é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Se eu substituir essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1, pode ser? Vai ficar 5 ao quadrado. Quem é o x? 2y ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai dar 25. 4y ao quadrado mais y ao quadrado. Então 25 é igual a 5y ao quadrado. Se eu passar a raiz para o outro lado, simplificando, y vai dar a raiz de 5 metros. Se o y é raiz de 5, logo o x é 2 raiz de 5 metros. Galera, agora sim, agora que a gente achou os valores de x, ó, x é 2 raiz de 5 e o y é raiz de 5. Então a gente fez isso para quê? Vamos lá, de novo. O raciocínio da questão gira em torno de você entender que as forças elétricas geram uma resultante que se iguala a K normal. Basicamente é isso. Essa resultante vai se cancelar com a normal, então se eu descobrir a resultante, ela vai ter o mesmo valor da normal, que é o que a gente quer saber. Só que para fazer a conta eu precisava saber a distância entre as cargas, que ele não deu. E aí eu precisei da geometria, regras de geometria plana, precisei fazer semelhança entre a geometria da figura com a geometria dos vetores e encontrei essa relação da tangente de θ, lembra? E aí a gente achou que x igual a 2 raiz de 5 metros e y igual a raiz de 5. Então, se eu tenho, né, vou colocar aqui em cima, x é 2 raiz de 5 metros e y é raiz de 5 metros. Agora eu vou substituir isso na força elétrica e vai acabar os exercícios. Eu vou limpar agora tudo, agora vai funcionar, que eu já achei aqui muita joia. Para encerrar a questão, no nosso último momento, a gente já sabe que a força normal tem o mesmo valor que a resultante entre as forças elétricas. Então já vou trocar aqui, ó, vou colocar a força normal ao quadrado, que é o que a gente quer saber. FBC vai ser quem? K, QB, todo mundo positivo, né? QC, sobre BC, né? Então a distância é y ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais FAC, FAC é K, QA, QC, sobre x quadrado, isso tudo elevado ao quadrado, beleza? Então agora a gente vai fazer conta, né? Todo mundo adora fazer conta, não é isso? Força normal ao quadrado, eu adoro, vai ficar, quem é o K? Para deixar minha vida muito mais feliz, ele colocou o K como 4 raiz de 5. Por que ele não deu 9? Para fazer um caos generalizado na minha vida. QB e QC. QB, 1 vezes 10 a menos 6. QC, 5 vezes 10 a menos 4. A distância já está em metros, pelo menos isso, né? A distância é y, o valor de y é raiz de 5 ao quadrado. Não se esqueça que isso tudo está ao quadrado. Mais o FAC, né? Que vai ficar de novo 4 raiz de 5, né? 4 raiz de 5 vezes 10 a nona, que multiplica QA. QA vale 8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6. Vezes o QC, quanto vale o QC? 5 vezes 10 a menos 4. E eu fiquei sem espaço, né? Vai ficar 5 vezes 10 a menos 4. Tudo isso dividido por 2 raiz de 5 ao quadrado, né? Tudo isso também está ao quadrado, gente. Ficou lindo. Vou terminar aqui, ó. Vou vir para cá. Força normal ao quadrado. Aqui, vou fazer a conta aqui dentro primeiro, gente, ó. Raiz de 5 ao quadrado, me ajuda aqui, vamos lá. Presta atenção para você acompanhar o passo. Raiz de 5 ao quadrado vai ficar 5. Esse 5 vai cancelar com esse, ok? Aí vai ficar 4 ao quadrado, né, que é 16. 4 ao quadrado, que é 16.
Raiz de 5 ao quadrado vai ficar 5. Então aqui dentro vai dar 80. Então vai ficar assim, ó, 80, né? Já vou tirar aqui esse, estou levando ao quadrado. 80, 10 a nona. Acompanha, 10 a nona. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 4. Multiplicação de mesma base, repete a base. Vou somar os expoentes, vai dar 10 a menos 1, que ao quadrado vai ficar 10 a menos 2. Então aqui vai ficar 10 a menos 2. Mas, agora aqui, ó, 2 ao quadrado vai ficar 4. Esse 4 eu vou cancelar com esse. 5, ó, raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, vou cancelar com esse 5. Ok? A base 10 vai ficar a mesma, que eu tenho 10 a menos 6, 10 a menos 4 e 10 a nona. Então vai ficar 8 ao quadrado, que é 64, ó. Vou pegar aqui, ó. 8 ao quadrado, que é 64, vezes 5, né? Porque tá tudo ao quadrado. Então isso vai ficar 64 vezes 5. Isso vai dar 320. As bases de 10 vão ser iguais, né? Que é 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 4. Então quando elevar ao quadrado vai ficar 10 a menos 2. Simplificando nossa vida, força normal ao quadrado, 0,8 mais 3,2, diminuir as duas casas decimais aí, né? Para assumir que a base 10. Então a força normal ao quadrado vai dar 4, né? Errou aquela pessoa que diz que sempre dá 0, sempre dá 1, né? Raiz de 4, isso vai dar 2 newtons. Deixa eu ver qual é o gabarito. Gabarito, então, é a letra B de bola. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Um abraço e até o próximo exercício. Valeu, galera!